Obrigado, senhor presidente, deputado Sadi Noel, senhoras e senhores deputados. Antes de iniciar o meu assunto, o assunto que me trouxe aqui, gostaria de me ater às palavras do deputado Conte Bittencourt e dizer da preocupação que todos nós temos, deputado, com essa atitude da polícia, que, na verdade, cumpriu ordens, e aí realmente precisamos ter bem claro quem está dando essa ordem de desocupação com agressão física para estudantes da escola pública do Estado do Rio de Janeiro. Com certeza, esse é um assunto que precisa ser levado adiante, investigado, e realmente é preciso que quem deu essa ordem assuma publicamente essa responsabilidade. Nós não podemos admitir que a situação que está beirando o caos piore sob os nossos olhos. Eu vejo, nobre deputado Conte Bittencourt, uma outra preocupação. Vimos nas escolas que visitamos, e eu tive a oportunidade de vir numa escola da SEDUC, no Liceu de Campos, e na FAETEC Juscelino Kubitschek, os alunos, de uma maneira ordeira, cozinhando, limpando a escola, preservando o patrimônio público e sem qualquer intenção de beligerância, simplesmente reivindicando uma educação de melhor qualidade. Isso é um direito de qualquer cidadão, e eles estavam fazendo de uma maneira ordenada, de uma maneira cidadã e de uma maneira que lutava claramente pela melhoria desse direito fundamental que é a educação pública no Brasil. Quando vimos também a resistência, nobre presidente, ao senhor Wagner Victor, então presidente da FAETEC, com todas as manifestações contrárias à sua permanência, inclusive aqui nessa casa, esse senhor ser nomeado secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro mostra para mim claramente a disposição do governador em exercício, Dornelles, de partir para o confronto. Nós sabemos que Wagner Victor tem atitudes truculentas, atitudes que mais de uma vez ele demonstrou aqui na própria Comissão de Educação. Atitudes que não são dadas ao diálogo. Então vejo, senhor presidente, essa preocupação, e vejo isso aí também que eu quero deixar claro, uma disposição do governador que, quando nomeia o senhor Wagner Victor, está mostrando claramente que vai partir para o confronto com a educação do Estado do Rio de Janeiro. Isso tem que ficar bem claro. E nós aqui, o meu mandato vai se posicionar claramente contra esse aumento na beligerância na educação e no aumento da agressividade no trato com os alunos da rede pública e com os professores da rede pública. Mas o que me traz aqui também ligado à educação, os professores de Campos dos Goytacazes invadiram a coordenação regional como forma de protesto, deixar isso bem claro, senhor presidente, de protesto contra os rumos que a educação pública está tendo no Estado do Rio de Janeiro. E aí vemos coisas fundamentais, como a perícia médica que não se consegue resolver. Grávidas têm que vir ao Rio de Janeiro, sair do norte e noroeste do estado para fazer perícia aqui na cidade. Pilhas e pilhas de processos estão parados, processos de aposentadoria, parados nas coordenadorias, porque está faltando gasolina. Gasolina para trazer, pelo menos essa é a alegação, gasolina para trazer os processos para a cidade do Rio de Janeiro. E professores que já com seu tempo completado
se aproximando do momento de terem que voltar à sala de aula em função de não se ter o andamento dos seus processos de solicitação de aposentadoria, porque não se tem gasolina para mandar esses processos para a capital. Então, dizer que a nossa educação pública, que tem que passar por essas afrontas no seu dia a dia, trabalhar em condições extremamente precárias, que eles estão errados em protestar? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós temos que realmente protestar. Essa casa precisa se posicionar contra esse governador em exercício, que não está tendo a menor condição de governar esse Estado. Ele precisa admitir isso, que ele perdeu o controle desse Estado. Eu não queria entrar, mas vou abordar só por alto. Tivemos aqui uma audiência pública em relação à saúde de hemodiálise. Pessoas estão deixando de entrar em hemodiálise, senhor presidente, porque não se consegue pagar as clínicas e não se consegue ter avanço nas filas de transplante. Então, o que nós temos? Estamos condenando essas pessoas à morte. E aí precisamos entender de quem é a responsabilidade. De quem é a responsabilidade sobre esses homicídios, senhor presidente? Porque, na verdade, quando se nega o direito constitucional a uma saúde pública de qualidade, e essas pessoas vêm a morrer em função de não ter outra alternativa. Veja bem, não dão outra alternativa. Existe uma responsabilidade penal. Tem que existir. Não pode ficar desse tamanho. Não pode acabar dessa maneira. Morreu. Aí morreu porque tinha uma doença crônica, morreu porque era velhinho, morreu porque não sei o quê. Morreu por causa da incompetência de quem está gerenciando esse Estado. Só pode ficar certo disso. Incompetência. Nós cansamos aqui de apontar os erros dessa administração, que se iniciou lá em Sérgio Cabral e continuou nesse atual mandato. Cansamos de apontar. E essas pessoas continuam envolvidas com aqueles apoiadores de campanha. Garanto, senhor presidente, que aqueles apoiadores de campanha continuam se beneficiando, mamando na teta do governo. Precisamos ter uma atitude firme, porque hoje quase que essa casa foi invadida, e vai chegar a hora que o povo vai vir aqui e vai invadir essa casa, que é a casa deles, é a nossa casa de cidadãos. E aí, nós também vamos ser responsabilizados. E antes que isso aconteça, é importante deixar claro para a sociedade o nosso protesto veemente, senhor presidente, contra essa bagunça que é o desgoverno do Estado do Rio de Janeiro. Um governo de joelhos que não consegue dar qualquer alternativa. Um governo que combina, trata com segmentos da sociedade e descumpre esses acordos. Muitos deles realizados na mesa do presidente dessa casa, mostrando que o desrespeito desse governador em exercício não se restringe ao seu palácio. Ele traz para cá, para essa casa também. E, de certo modo, quando acorda aqui dentro e não cumpre, ele nos está transformando, a nós deputados, como cúmplices dessa vergonha que é o governo do Estado do Rio nesse momento. Eu torço, senhor presidente, para que se resolva antes de ver essa casa invadida. Porque é o direito, sem querer fomentar isso, é o direito do cidadão protestar dentro dessa que é a casa da cidadania. E é importante que nós saibamos, no momento que acontecer, dar o devido apoio
a essas manifestações. Muito obrigado.